Welcome to Spotlight. Olá e bem-vindos. Hoje temos várias notícias. Vamos arrancar talvez aqui com a notícia do árbitro que foi mordido por uma criança. A notícia é de veras interessante porque normalmente são os adultos que dão os empurrões às crianças. As crianças perdem-se em lágrimas, é uma chatice. Há sempre outros adultos à volta a queixarem-se: tu és um chato, tu não vês o que fazes, tu és uma besta. Mas não, desta vez foi o contrário. Estamos a falar de uma notícia de um adulto que é mordido por uma criança. Bom, este adulto é, no fim de contas, um árbitro de futebol. A história chega diretamente da Alemanha, onde um árbitro de futebol é mordido por uma criança. Aqui, os clubes envolvidos são nomes sonantes do cenário mundial do futebol, embora eu creio que é a primeira vez que estou a ver. Portanto, num jogo entre o Futebol Clube Taxi Duisburg II contra o SV Rot-Weiss. É uma desgraça, não é? O homem mordido é o árbitro do jogo. A criança aparentemente parece que seria uma criança ligada a um dos jogadores do FC Taxi Duisburg II. E é uma tragédia porque, e agora vamos fazer um pequeno quiz. Onde é que o árbitro foi mordido? Num braço? Numa perna? Num ombro? Não. Nas costas? Eu também não. E vocês agora provavelmente vão perguntar: mas que foi mordido no rabo? E eu digo já que não, mas está quente. E se alguém porventura disser que nas virilhas, eu vou dizer que não, mas está mesmo muito, muito quente. O árbitro foi mordido, exatamente. Está super quente nas bolas. Super quente. O árbitro foi mordido e teve que anular o jogo. O jogo foi passado para outra data. O árbitro achou por bem explicar que não tinha condições. Não tinha condições. Eu penso que ele deve ter referido a condições físicas para continuar o jogo. Mas eu acho que pode-se dizer que o homem não tinha condições para continuar o jogo. Condições físicas e provavelmente nem morais, não é? Eu não estou a imaginar um árbitro a entrar em campo e as bancadas a apontarem: lá vai o gajo das bolas mordidas. Não há condições. Não há mesmo condições. Eu estou aqui a ver o artigo na internet. O artigo não tem fotografia sequer, penso eu, para proteger a identidade do árbitro. Ao mesmo tempo, isto deixa-nos, pelo menos a mim, deixa-me a pensar: mas que raio é que passou pela cabeça da criança? Que carga d'água é que... não é tarde nem é cedo, tenho aqui as bolas do árbitro à mão, dá já aqui uma dentada. Várias coisas passam pela cabeça. Será que estamos num caso de corrupção? Filho, são 10 euros. Se tu puderes dar uma dentadinha naquele sítio ao homem do jogo, tens 10 euros, estás a ver? 10 euros garantidos. E já estou a imaginar a criança: mas 10 euros não chega para tudo o que eu preciso comprar. Eu gosto de gomas, gosto de chocolates, portanto eu faço aqui 20 euros. Provavelmente o pai: já estás a esticar a corda, mas fazemos isto 15 euros e não se fala mais no assunto. Está bem? E estou a imaginar a criança: nem é tarde, nem é cedo. Resta saber se é uma criança que nunca recebeu mesada, que não costuma deitar a mão a dinheiro, não costuma deitar a mão a dinheiro, não é? Pode ser o caso. Pode ser o caso de uma criança que, porque não costuma ter dinheiro, de repente vê ali
uns milionários, 15 euros a serem agitados à frente dos olhos dela. Quando começa a imaginar eu com estes 15 euros, consigo ser um rei lá na escola básica, entro com gomas, sou o maior, recebo as atenções, tudo isto apenas abrir a boca, fechar a boca, passa para cá 15 paus, eu fico contente. O meu pai, que é jogador aqui do FC Taxi do Duisburgo, ainda fica mais contente. Quem é que criança? Que criança é que é feita esta proposta e pode recusar? Não são muitas as crianças a quem são oferecidos 15 euros. Assim, sem papéis, sem nada escrito, por fora. Fantástico. Portanto, eu penso que a criança neste momento já deve ter ido à loja, já deve estar entretida a morder outras coisas. Provavelmente está disponível para aceitar outros desafios. Espero bem que não seja só no campo do futebol, porque se isso acontecer, cá estaremos para cobrir mais novidades. A segunda história vem de Itália. É uma daquelas histórias raras, mas que ocasionalmente acontecem. Acontecem um pouco por todo lado. Eu penso que passam pela cabeça de muita gente, especialmente em dias mais difíceis, em alturas em que financeiramente as carteiras sofrem de muita instabilidade. A história vem de Itália e basicamente tem a ver com um homem, um filho que perde a mãe, mas a vida não corre bem financeiramente e porque lhe dava jeito a pensão que a senhora recebia, ele vê-se na necessidade de tornar-se criativo para continuar a receber esse dinheiro. Ora, a senhora já faleceu, já foi embora, o funeral já foi feito, a senhora já foi à vida dela, já não está cá. Como é que ele consegue tentar continuar a levantar a pensão da senhora? Por acaso, excelente pessoa, sua mãe. Ele disfarça-se literalmente da mãe. E porque eu estou aqui a ver a notícia com a fotografia à esquerda com a senhora, sua mãe, e à direita a pseudo-mãe, que na realidade é o filho. Bem vistas as coisas, as semelhanças, com peruca na cabeça, são incríveis. O filho da mãe é extraordinariamente parecido com a mesma depois de colocar uma peruca. Eu estou a imaginar o tipo de conversas e situações que um homem que se veja na obrigação criativa de avançar para a frente e a minha mãe faleceu, mas vou continuar a desfrutar daquilo do melhor que a minha mãe tinha, com licença, deixa cá pôr a peruca, vamos levantar as centenas de euros a que tenho direito, afinal de contas eu sou a minha mãe. Eu consigo imaginar as conversas depois na rua, sei lá, uma das vizinhas encontra, então, mas a senhora não tinha falecido? E há sempre aquele tipo de resposta, as notícias da minha morte, que já é um clichê, foram grandemente exageradas. Outra das coisas que este senhor podia fazer era sempre que fosse levantar a pensão da mãe, sempre podia mandar aquela conversa chamada small talk para cima do balcão e dizer: estas reformas são uma miséria. A reforma que eu recebo é vergonhosa. Isto mal me dá para viver o meu dia-a-dia. Isto é embaraçoso. E já estou a imaginar a senhora CTT provavelmente a concordar. Pois é, isto é mesmo, é difícil. Eu não sei como é que vocês, pessoas idosas, conseguem sobreviver com tão pouco dinheiro. Enfim, basicamente a vida do microcrime pode ter esse lado mais
controverso e ao mesmo tempo humorístico. Não faço ideia como é que a situação acabou, mas nem chego a perceber se ele conseguiu realmente levantar alguma das reformas. Eu penso que, pelo menos pela criatividade, pela persistência, pela força de levar este pequeno golpe à frente, pelo menos meia reforma, este homem merecia. Portanto, vamos todos esperar que tenha sido, pelo menos, recompensado com qualquer coisa e que não tenha saído de peruca a abanar e sem nada na carteira. Finalmente, a última história de hoje vem de Itália, da cidade de Lecce. Uma história bastante curiosa, bastante humorística e com um final feliz. A história trata da situação de um fugitivo à polícia. Portanto, basicamente alguém que nesta época natalícia deve ter cometido algum crime e anda a fugir por Itália para não ser apanhado pelos carabinieri. Então, este fugitivo, este homem procurado pela polícia italiana, como qualquer pessoa que está a ser procurada, vai ter que rapidamente engenhar qualquer coisa, pensar como é que eu me vou esconder, de forma a que não preciso estar a sair de um sítio para o outro, mas possa estar relativamente descansado, porque mesmo que me vejam, não me vão denunciar, porque por um lado estão-me a ver, mas por outro lado não me estão a ver. Uma espécie de homem visível invisível. Como é que eu vou arranjar aqui uma situação em que eu consiga ter alguma paz, em que eu consiga ter algum descanso e não preciso estar constantemente ai, que se calhar vão-me apanhar, socorro que estou a ser denunciado, sem precisar estar sempre a olhar para a esquerda e para a direita. Então o que é que este fugitivo à polícia se lembrou? Época natalícia, muitos centros das cidades têm os presépios. Ora, os presépios têm o quê? Têm figuras. Têm figuras, muitas vezes, à escala humana. E foi exatamente isso que este homem, o nosso homem, a estrela desta história, percebeu. Alto lá, estou a ser procurado, mas atenção que este cérebro não para de pensar. Vou investir imediatamente aqui em saltar a cerca, entrar aqui para dentro deste presépio à escala humana e voilá. Este cérebro, este gênio que existe dentro de mim, descobriu o sítio correto, o espaço ideal, o local onde vou ser feliz. E então o que é que ele fez? Misturou-se entre as figuras do presépio. Enquanto isso, a polícia patrulhava toda a zona, mas não conseguia encontrar o homem. O homem, pura e simplesmente, tinha-se eclipsado. Abracadabra, e agora ninguém me vê. Bom, este gênio do disfarce, a história tem um fim infeliz para ele, mas que não deixa de ser humorístico, que é quando o presidente da Câmara vai a passar ao lado do presépio e a pensar nas coisas que normalmente os presidentes da Câmara pensam, não é? Corrupção, como é que eu vou fazer isto, fazer aquilo, etc. O que é que eu vou fazer este dinheiro todo? E então o presidente dá uma espreitadinha enquanto vai a passar ao lado do presépio e repara nas figuras. Entretanto, de acordo com o que está escrito na notícia, o presidente da Câmara começa a notar que uma das figuras, para figura estática, está diferente. Está a oferecer visualmente algum movimento. E das duas uma. Ou é milagre, ou então se calhar vale a pena reparar, deixa cá ver, que coisa estranha que está a acontecer com o presépio que eu mandei pôr aqui no centro da cidade. Porque, quer dizer, uma coisa é gastar-se dinheiro
em presépios. Outra coisa é, literalmente, deitar dinheiro pelo cano abaixo com, se calhar, um presépio com figuras robóticas de milhões de euros que iriam custar à cidade dinheiro que a cidade não tem. Bom, e é no momento em que ele presta mais atenção, percebe que não, nem robôs, nem figuras, há ali uma figura estranha e não é enviada pelo divino, pelo simples não, deixa cá contactar alguém que tem experiência em capturar, deter, prender este tipo de figuras humanas que podem aparecer nos presépios de Natal. E pronto, os carabinieri vieram, o homem foi preso, foi para um local onde se espera que também seja feliz. Não é só nos presépios que se pode ser feliz. A história acaba assim. Subscrevam, deixem o like. Até ao próximo.